Oi, gente, meu nome é Lília Lima, né? Eu sou chefe de cozinha na área funcional, né? Onde eu adapto tudo da gastronomia brasileira a uma pegada mais saudável, sem açúcar, sem manteiga, sem glúten, sem lactose, né? Mantendo a essência da comida e o principal, o sabor, né? Sem parecer que é uma comida saudável. E hoje eu vou apresentar para vocês aqui algumas receitas, né, da minha cidade natal, Belém do Pará, né, onde eu aprendi a cozinhar aos 10 anos de idade. E de alguns anos para cá eu comecei a adaptar tudo que eu aprendi, né, ao longo desses anos, de uma forma mais funcional, né, trazendo a essência da comida, mantendo o sabor desse alimento, mas deixando ela mais acessível, né, para pessoas que têm algum tipo de intolerância, para pessoas que têm diabetes, enfim, no geral, né? Então, eu elaborei aqui umas receitas que eu gosto muito, né? Tanto de doce como salgados, e vou apresentar para vocês aqui algumas coisas hoje, né? Agora eu vou fazer uma quiche funcional, né? Maravilhosa. A massa é super simples e o recheio dela vai ser de carne seca com alho poró, né? E você pode também estar utilizando outros tipos de recheio também nessa quiche, tanto doce como salgado, tá? Então, a massa dela combina-se com tudo. É uma massa bem gostosa, que é tipo uma massa podre, né? Que não precisa descansar, super prática. E eu vou estar mostrando passo a passo para vocês aqui como a gente vai começar a parte pela massa, tá bom? Aqui estão os ingredientes. Eu vou utilizar aqui a farinha de arroz, que tem 150 gramas. Aqui eu já fiz um mix da farinha de arroz com a de grão de bico, que eu utilizo nessa receita, tá? Então, a farinha de arroz tem 150 gramas e o grão de bico tem 60 gramas aqui, tá? Já fiz um mix aqui, misturei tudo. Vou colocar aqui num bowl, né? E aqui eu vou utilizar a manteiga de coco, né? Quem quiser pode utilizar a manteiga ghee também, né? Ou a manteiga da preferência, se você não tiver intolerância à lactose, você pode utilizar a manteiga que você quiser. Essa manteiga aqui, ela é de coco com sabor de manteiga, super bacana. Hoje em dia a gente tem muita variedade de ingredientes, então vou utilizar essa. Aqui tem 80 gramas, tá? De manteiga de coco. Essa manteiga, gente, ela tem que estar gelada para dar a crocância na massa, tá? Ela não pode para assar. Então ela é super prática. Fiz aqui o processo de misturar todas as farinhas com a manteiga. Essa massa aqui, como eu vou utilizar um recheio que já está com ponto legal de sal, e como a manteiga de coco que eu utilizei também tem um pouco de sal, eu não vou colocar sal nessa massa, tá? Se você quiser, você pode colocar, vai adaptando de acordo com o paladar de cada um. Mas como o recheio que a gente vai utilizar, a carne seca, ela está num ponto muito bom, não precisa colocar o sal aqui. Pronto, misturei bem a manteiga com as farinhas. Eu vou utilizar aqui, ó, 100 gramas de ovos, tá? Você pesa os ovos. Aqui foi em média 2 ovos, né? Onde eu vou finalizar essa massa, tá? Vou colocar aqui os ovos. Misturei também, gente, ó, sempre com a ponta dos dedos, tá? Não precisa você manipular a massa com a mão toda para a manteiga não derreter totalmente aqui. Ó, envolvi tudo. Pra gente abrir. Ó, ficou nessa textura aqui, tá? Ela não precisa descansar. Então aqui, gente, ó, o primeiro passo está pronto, né? Que é a massa.
Essa massa aqui eu vou distribuir, né, ela em formas pequenas. Você pode utilizar numa forma maior de média de 20 centímetros, tá? Você pode abrir a massa direto na forma, né? Aqui eu vou distribuir nessas menores porque eu vou dar uma variada na maneira de preparo do recheio, né? Eu vou colocar recheios diferentes aqui para vocês estarem vendo. Então, ó, coloquei um pouco da massa aqui na forma. Vou fazer isso aqui, ó. Vou distribuindo de forma uniforme para não ficar aquela massa grosseira, tá? Isso aqui é apenas né? Fica tipo uma casquinha só para comportar aqui o recheio, então não precisa ficar grosseira. Eu vou fazer isso aqui com a ponta dos dedos, ó. Distribuir aqui na forma. Sempre distribui a massa de uma forma uniforme aqui para não ficar aquela massa grosseira de um lado e fina de um outro. Então, só utilizar aqui a ponta dos dedos, ó. Eu vou colocar outras aqui nessa forminha que é de fundo removível. Aqui a gente vai fazer uma outra opção de recheio. Essa receita aqui, ela é uma ótima opção de entrada, de lanche também, que você pode estar fazendo uma variedade muito grande de recheios, tá? Então é uma massa que combina com tudo, tanto com doce como com salgado. 300 gramas de carne seca. A carne seca, para ela ficar num ponto bom de sal, né? Eu sempre faço um processo bem legal nela, que antes de preparo eu compro uma carne seca bem magra, né? Vocês podem ver aqui. E eu deixo ela durante 2 dias na geladeira, né? Trocando a água dela no mínimo, nesses 2 dias, 6 vezes ao dia, para ela tirar bem aquele excesso do sal e manter o sabor da carne seca, né? Muita gente ferve, mas quando você ferve, você tira totalmente o sabor da comida ali. Então, eu prefiro deixar reservado nessa água durante 2 dias antes de eu preparar e vou trocando essa água ao longo desses 2 dias e fica bem bacana porque sai o excesso do sal e fica o sabor legal ali da carne seca, né? Onde eu tempero com o alho e pimenta do reino, né, a gosto. E você deixa cozinhar na pressão por 30 minutos, né? E ela vai ficar nessa textura aqui, ó, bem para desfiar. Cozinhou ali na pressão durante 30 minutos, você já pode desfiá-la na hora que ela está quente, então esse processo vai ser bem fácil, tá? Tirou do fogo, já pegou, desfiou ela ali. E em seguida eu vou fazer o tempero dessa carne seca, onde eu vou utilizar todos os temperos, né, da preferência de cada um também. Aqui eu utilizei cebola, alho poró, salsinha, cebolinha e pimentão vermelho, né? E dei uma refogada nessa carne aqui, tá? Passei esse processo aqui, eu reservei a carne. Vou misturar ela, ó, com 200 gramas de requeijão sem lactose. Aqui eu utilizei um requeijão que ele é mais levinho, né? Tem menos gordura e sem lactose também, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, esse requeijão, misturar na carne seca que já está temperada, né? Ó, fiz essa pasta aqui, já tá. Vou pegar aqui o alho poró, que é a gosto também, tá? Você coloca a quantidade que você preferir em relação a temperos. Fiz essa pastinha aqui, ó, misturei tudo. E vou colocar esse recheio na massa, tá? Esse recheio aqui você pode estar fazendo o mesmo processo tanto com frango também desfiado, tá? Ou com a proteína que você preferir. Aqui eu vou fazer uns com carne seca e vou fazer outros de queijo também.
tá? Coloquei aqui, ó. Nunca deixa ultrapassar o recheio da forma, tá? Para quando ele for assar, não transbordar aqui e tirar a crocância da massa. Então isso aqui é super importante, deixar sempre o recheio na altura certa aqui, ó, para não ultrapassar e tirar a crocância da massa, tá bom? Como eu vou utilizar outros recheios, eu não vou usar todo esse recheio aqui. Para mostrar para vocês aqui outras formas também que a gente pode estar fazendo essa quiche. Espalhei aqui, ó. Deixei aqui separada. Essas outras aqui, ó, essas duas aqui eu vou colocar com mussarela, tá? Vou utilizar a mussarela aqui. Vou colocar um pouco do alho poró. Fica uma combinação muito boa. Mesma coisa essa daqui também. Essa mussarela aqui que eu estou utilizando, ela é sem lactose, tá? Quem não tiver intolerância também, pode utilizar qualquer queijo da preferência. Né? Eu vou finalizar aqui com parmesão também sem lactose. Vou colocar tanto aqui. Aqui só para finalizar. Esse parmesão aqui, ele tem várias marcas sem lactose no supermercado, super acessível e o sabor dele é bem agradável também. Aqui está finalizada a receita, onde a gente vai levar ao forno pré-aquecido, 180 graus. Nossa, bonito, né? Enchi do forno após 25 minutos, tá? Vou deixar esfriar para poder desenformar elas aqui, tá bom?